Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 470. Eu sou Rodrigo Bibo e, rapaz, ainda bem que eu nunca fui general de guerra, porque eu não ia conseguir fazer aqueles discursos inspiradores. Spartan! Tipo, mano, ia ser muito desmotivacional, a galera ia morrer antes de chegar na batalha. Eu sou o Erlan Tostes e já dizia o poeta, tuas ideias não correspondem aos fatos. Caraca, lembrei de Ralph Emerson. Acho que é esse o nome do cara, né? Tem um pensador chamado Ralph Emerson, não tem? Que ele diz o seguinte... Tomara. Tomara. Mas é Emerson, alguma coisa é Emerson. O que você fala... Não, o que você faz é tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Caraca. Boa. Como se tornar um líder servidor. Os princípios de liderança do monge executivo de James Hunter. Cara, eu nunca esqueci dessa frase. Não vivo ela plenamente, mas também, né? Eu decorei o discurso, pelo menos. Eu sou o Lucas Ferreira e discursos bem construídos nem sempre apontam para boas ações, infelizmente. Rapaz, olha aqui, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui neste episódio 470 do BTcast, que está saindo também em formato de vídeo, não sei se na semana de publicação deste podcast, mas vai sair também em vídeo lá no nosso canal no YouTube, e vamos falar aqui um pouquinho sobre o que foi o grande evento que a Fabapar realizou lá em Curitiba. Erlan Tostes foi o palestrante. Como é que é o tema? Como é que foi o tema do evento, Lucas? O tema é fantástico. O poder da ação no mundo do discurso. O poder da ação no mundo do discurso. Erlan Tostes foi um dos palestrantes lá, então foi um evento muito legal. Você pode conferir no YouTube da Faculdades Fabapar, tá bom, gente? Você vai ter lá as palestras disponíveis no YouTube da Fabapar, então sensacional. E aqui a gente traz um suprassumo, um suquinho do que foi esse evento. Isso aqui com o Lucas, professor da Fabapar, já gravou com a gente sobre cultura pop. Erlan Tostes, da casa, líder dos Ovelhas Elétricas. Então vai ser um papo muito legal. Vamos falar sobre discurso, a beleza do discurso e, ao mesmo tempo, a ação, né? Nem sempre o discurso corresponde à ação, a ação... E aí, como é que fica esse negócio de falar é fazer, como é o título desse episódio? Deveria, mas nem sempre é. Vamos entender um pouquinho tudo isso dentro da dinâmica das escrituras, da sociedade. Estamos aqui com o Erlan Tostes, filósofo. O cara manja, vai ser top. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, a Fabapar é a faculdade onde eu fiz o meu mestrado profissional em teologia e eles estão com as inscrições abertas. Professor Lucas, não sei se você dá aula no mestrado ou ainda tá na graduação, tipo, tá galgando aí a carreira acadêmica na Fabapar, enfim, mas fala um pouquinho para nós aí como é que é esse mestrado profissional da Fabapar. Galera, presta atenção, porque a gente já tá em outubro e o final do ano tá aí e você precisa se programar para estudar ano que vem. Maravilha. Ainda não sou professor do mestrado, mas conheço aí. Tá no caminho. Estamos no caminho. É isso aí. Mas o nosso mestrado profissional em teologia, a gente voltado aí para a área da teologia prática, temos aí 3 linhas de pesquisa. Uma das linhas de pesquisa é na área de leitura e interpretação, né, de textos e contextos bíblicos. Uma outra linha na área de teologia e praxis pastoral e comunitária, voltada aí para quem trabalha mais no ministério da pregação expositiva, administração eclesiástica e aconselhamento pastoral. E também a terceira linha, que é espiritualidade, educação e docência nos processos formativos, voltado para a galera aí da educação cristã. O nosso mestrado, ele está com as inscrições abertas até o dia 17 de outubro, e é uma oportunidade de você conseguir ter uma boa formação teológica, você conseguir ter um diploma de mestre em teologia com uma boa formação teológica, bíblica, cristocêntrica e ortodoxa. Vale a pena, não deixe de fazer suas inscrições. Olha aí. E olha só, galera, se você conversar com os brothers lá da Escola do Discípulo, eles estão na fase final aí do mestrado deles na Fabapar. E, cara, eu tava conversando um pouquinho com eles, como a coisa tá bem prática mesmo. É um mestrado profissional, então tem um peso acadêmico bem legal, essas linhas que o Lucas acabou de falar, mas... Mano, é voltado para a prática da comunidade. Achei isso sensacional. Foi uma das mudanças, né, que aconteceram desde o tempo que eu me formei lá no mestrado. Eu até falo isso num vídeo no YouTube. Galera, eu fui a primeira turma do mestrado profissional. Então, obviamente que como primeira turma, a gente tava, né, naquela fase de ajuste e tal.
E a nossa turma foi bem criteriosa, passou várias dicas para a Fabapar poder melhorar ainda mais o curso. E, mano, eles ouviram, muitas coisas mudaram e tal. Isso é muito legal, a Fabapar tá sempre aí ouvindo os alunos para oferecer um curso sensacional. Então, gente, é isso. Mestrado profissional em teologia, você precisa ter uma formação, um bacharelado em outra área para poder fazer, ou na área da teologia, você precisa ter um bacharel reconhecido pelo MEC para ingressar no mestrado da Fabapar. Beleza? Mas se mas eu queria tanto estudar teologia, não tenho nenhum bacharelado, nada reconhecido pelo MEC. Gente, a Fabapar tem outros cursos. Tem pós-graduações, tem o bacharelado em teologia presencial ou 100% online, todos com nota máxima no MEC, reconhecido pelo MEC, tutoria, gente, um atendimento sensacional. E olha só, para todos os cursos, use o cupom Bibotalk, que você tem uma isenção aí na taxa de matrícula e tal, e você, né, vai poder ter qualquer desconto hoje em dia, meu amigo, para quem é casado ou para quem está economizando grana, desconto é a palavra mágica, desconto, frete grátis, são palavras que brilham os nossos olhos. Então, aproveita o link do mestrado profissional da Fabapar e da Fabapar, do site geral da Fabapar, estão aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. Por falar em Fabapar, eu gravei um podcast lá também com a Fabapar, que é o Praxis Teológica. Ficou muito legal. Eu e o Vercelino, não lembro o primeiro nome dele, acho que é Tiago Vercelino. Tiago Vercelino. Tiago Vercelino. A gente bateu um papo sobre teologia da prosperidade afetiva. Foi bem legal. Então procure aí o Praxis Teológica. Deve ter no canal da Fabapar também, eu imagino. Tem no canal da Fabapar? Não sei onde vai o Praxis Teológica. Tem. Né? Vai no canal da Fabapar, Spotify, todos esses canais. Todos lá. E você consegue ouvir o nosso Praxis Teológica comigo e o Tiago Vercelino conversando sobre esse tema. Simbora, então, para mais este podcast aqui em bibotalk.com. Muito bem, meninos. E aí? Eu quero saber o que a gente vai falar. O poder do discurso no mundo da ação, não, como é que é? O mundo da ação e a falta de discurso? Não, muito discurso e pouca ação? Não lembro, é mais ou menos por aí. Qual que é o tema, professor Lucas, que a gente vai tratar aqui para poder pensar um pouquinho junto com as provocações feitas pelo nosso amigo Erlan? Então tá, nosso fórum teológico, ele quis tratar justamente desse desafio que é nós colocarmos em ação muitas coisas que estão no nosso discurso. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais tem demonstrado um apreço muito grande pelo discurso, pela síntese de ideias, pelo discurso que vem já influenciado, de certa forma, por uma tendência ideológica, por pretensões particulares do indivíduo que está discursando. E a nossa sociedade tem cada vez mais ouvido o discurso e deixado um pouco de lado, no caso dos cristãos, aquilo que deveria ser a nossa fonte principal de referência, que não são os discursos construídos, mas sim a própria escritura. E aí, como que eu vivo como um cristão, como que eu ajo como um cristão, quando a minha vida está recheada de discursos e talvez nem tanto de escritura? Como lidar com esse tipo de situação? Tá mutado, Bibo. E aí, Erlan, obviamente que é legal essa introdução, porque a gente fala a partir das escrituras. E a palavra é uma coisa muito séria na Bíblia Sagrada, né? A questão da palavra. Não estou dizendo que a palavra tem poder, como essa galera da batalha espiritual espiritualiza, mas nós somos um povo da palavra e nós temos um Deus que, por meio de discurso, cria as coisas, né? Se Aslan, ele cria cantando, o nosso Deus cria falando, né? Então, o discurso é algo muito importante para o povo da Bíblia. Como é que, né? E aí, beleza, o discurso é uma coisa importante, mas como é que a Bíblia entende a questão do discurso por meio dessa provocação do professor Lucas? Muito bom ter citado, Bibo, que Deus cria o mundo falando, né? Que ele fala, haja luz, haja, os vários hajas que existem em Gênesis vão criando. Então, Deus, ele não compartimentaliza as coisas, o discurso e a ação, né? Para Deus, discursar é agir. A palavra é o poder. Então, o verbo se encarna. É muito curioso essa perspectiva, né? A gente, inclusive, eu tô adiantando já o insight lá do final, né? De que Jesus é a palavra que é a ação. Mas a gente verifica que existe um descolamento, e aqui é inevitável não associar com a queda, né? A queda... Erlan, peraí. Pois não.
É que agora tu já deu esse spoiler, caraca, a minha cabeça, ela deu aqui, ó, uma vertigem sináptica. Porque, mano, Jesus é o discurso que se fez ação. Caraca, Sim. Pronto, acabou o podcast, gente, vamos ser como Jesus. Beijo, um abraço, estudem na Fabapar, e é isso aí, usem o cupom Bibotalk. Foi assim que eu encerrei, inclusive, Bibo, lá no fórum da Fabapar que teve. Você pode, o ouvinte pode ir lá verificar lá como é que foi, né? Esse insight aí que a gente jogou lá. Mas é curioso isso, como a gente gosta de separar as coisas. Não, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa que eu falo, outra coisa que eu faço, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, existe um descolamento. A gente tira mesmo cada um no seu quadrado. Tem um cantinho aqui do discurso, da fala, da teoria, da filosofia, da ideia, da ideação, do planejamento. E uma outra coisa é a execução do projeto, é a gente colocar em prática as coisas, a gente querer agir, construir. Uma coisa é a maquete da casa, outra coisa é o cimento no tijolo construindo a casa. Mas normalmente, sem um planejamento anterior, você vai ter um prejuízo grande, né? Se a gente continuar nessa analogia da casa, né, no orçamento, no custo, até na qualidade de vida, porque vai ficar torto, vai cair, enfim, é uma estrutura ruim. Então a gente tem que haver uma união entre as duas coisas, né? O que a gente fala gera vida, né? Segundo Provérbios, né? Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A gente colhe o que planta. E se a gente planta palavras que não correspondem com a nossa vida, uma hora a conta chega. E não é muito legal a gente ir por esse caminho. Então, acho que a proposta aqui é a gente querer retornar à perspectiva de que palavra é ação. De que o que a gente fala tem que estar alinhadinho, harmonicamente ligado as ações que a gente faz. Uma coisa que eu acho interessante, que você tinha feito a pergunta até de quanto isso tem impacto na Bíblia, né? A Bíblia fala... A Bíblia é uma construção, querendo ou não, foram uma série de construções de palavras também. Então, tanto é que quando nós estudamos as Escrituras, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que estudar gênero literário, a gente tem que estudar análise de textos, né? Que é um tema que eu gosto muito de análise textual, análise de discursos. Nós precisamos analisar esses discursos. Então, o discurso, a palavra falada, a palavra escrita, tudo isso tem muita importância realmente para os autores sagrados. Só que esses autores sagrados estão justamente subordinados a essa ação do poder de Deus, desse Deus que é a palavra que se encarnou. Então, eles não estão falando, até que 2 Pedro, lá no capítulo 1, nos versículos 20 e 21, até fala, né, que as palavras que os profetas utilizaram quando eles estão redigindo as escrituras não foram de inspiração própria, mas eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso mostra que não é algo fruto unicamente da mente humana, mas também fruto da ação desta palavra viva que é o nosso Deus. Agora, o Erlan, ele deu aquela provocada né, a gente parar de fazer essa separação entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos, né, de alguma forma, porque a Bíblia evoca essa ideia, né, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. A gente já falou isso aqui em vários momentos quando explicamos as parábolas aqui em bibotalk.com, né? Essa ideia de, cara, ouvir na mentalidade hebraica era obedecer, porque como é que você não obedece uma coisa que você tem ciência de que é para fazer? A gente em algum momento aqui vai citar Tiago também, tipo, como é que você pode saber o que é certo, você sabe o que é certo a fazer e não faz, né? Tipo, Tiago fica, cara, eu não consigo entender. Mas ao mesmo tempo que Tiago não entende, a gente também somos caídos. A palavra que vem sobre nós e a palavra que nos instiga, que nos motiva, ela é muito superior à vida e à capacidade de vida que podemos ter aqui na Terra enquanto filhos de Deus, né? Enquanto frutos da ação discursiva desse Deus. Até porque quando Deus fala, Deus age, né? Deus não tem essa polarização, Deus não tem essa ambiguidade. O Deus que fala é o mesmo Deus que age, né? Deus não age sem antes falar ou seja, Deus ele age e Deus fala é a mesma coisa, né? Porque o nosso Deus é Logos, enfim, aquilo e o plot twist que o Erlan já deu no começo ali. Então assim, mas a gente ao mesmo tempo
talvez tenha que ter essa consciência de que o nosso discurso, ele, às vezes, ele é maior que a nossa vida. E aqui, eu sei que a gente tem... É que eu quero separar também os fariseus de um cristão, né? Eu quero separar o hipócrita de um cristão sincero. Porque existe o hipócrita, né? Ou o fariseu, aquele que fala uma coisa e age de outra. Só que ao mesmo tempo eu tenho Pedro, né? O Pedro, um grande líder da igreja primitiva, que é acusado de hipocrisia por Paulo no capítulo 2 de Gálatas. Então, assim, é legal a gente trazer também essa ideia de que, mano, em algum momento o meu discurso vai ser mais bonito que a minha prática. Então, como é que a gente equilibra isso, né? Porque, por exemplo, quando um grande líder cai, vocês vão entender onde eu quero chegar. Mano, se a gente descobre que o Tim Keller, sei lá, ele tem uma amante, ó, desculpa, prazer, meu nome é Jennifer, eu sou amante do Tim Keller há 20 anos. Meu Deus, com certeza ia dar um nó no estômago e tal, mas, mano, a gente também não fala que pessoal que a gente é pecador, enfim, eu tô dando uma mistureba aqui, mas vocês sabem onde eu tô querendo chegar, mais ou menos, assim, que às vezes o nosso discurso, ele vai ser, em algum momento, maior do que a nossa vida, porque a gente fala de um caminho perfeito, né? E nós somos imperfeitos. Ou eu tô querendo arrumar desculpinha aí pro meu pecado? Me ajudem. Pode ser também. Vai que eu tô só lançando essa aqui pra vocês, né? Mas eu acho que aí entra a importância até de nós entendermos que, apesar do discurso ser maior do que a ação, onde estão as nossas intenções? Onde estão os nossos propósitos? Porque isso influencia na construção do discurso. Muito bom. O discurso, até quando a gente analisa como ele é construído, ele sempre visa um objetivo. Então, eu estou discursando com um propósito. Eu quero alcançar alguém, eu quero falar de alguém e quero que, de alguma forma, isso se torne uma ação real. Qual é a intenção por trás disso, né? Eu, quando vou na minha comunidade de fé, por exemplo, preguei, inclusive, domingo agora na minha comunidade local. Então, quando eu prego, muitas vezes o que eu estou pregando são desafios que eu vivo na minha vida pessoal. Então, eu não prego para me exaltar, eu prego justamente para mostrar, olha aqui minha dificuldade. A dificuldade que Paulo registra, inclusive lá em Romanos 7, né? Aquilo que eu quero, eu não consigo. Tem um lado meu que quer fazer este bem, que quer praticar isto que esse discurso da Escritura tem para mim, só que não consegue. Culpa da queda, né? Isso é culpa da queda. Então eu acho que não é uma necessidade da gente ser perfeitos nas nossas ações e conseguirmos fazer tudo o que nós falamos na prática. Mas onde estão as nossas intenções? Onde está o nosso coração e a nossa mente nisso tudo? Né? Sensacional, sensacional. Erlan? Eu acho que, além do discurso que a gente tem que ter em relação ao nosso próximo, o discurso que o nosso próximo ouve, existe também a necessidade de haver um discurso em relação a Deus. A nossa oração é um discurso, mas dependendo de como a gente ora, a gente não é aceito. Tem oração que Deus rejeita, tem coisa que a gente fala que é bonita, mas o coração tá podre e a gente não quer consertá-lo, tirar esse coração de pedra, colocar um de carne. Se a gente é circuncidado no coração, ninguém circuncida a pedra, tem que ser carne. E é necessário essa vulnerabilidade, e inclusive no discurso, na hora de falar, a gente precisa fazer isso. Então, acho que a primeira coisa é a gente estar disposto a fazer o que a gente fala que tem que fazer. É a análise do discurso. Eu tenho que estar disposto, é uma disposição anterior, é um pressuposto. Então, a gente tem que ter uma vida de santidade. Peraí, eu estou disposto a abandonar esse vício que está me prendendo, e eu sei que está me prendendo, e Deus sabe que está me prendendo. Estou disposto? Estou. Então, primeiro, eu busco ajuda. Eu não estou falando que eu sou perfeito, que eu não tenho problemas enquanto agente que discursa. Mas cadê a disposição do meu coração? O arrependimento, a contrição, a santificação, a busca por um relacionamento com Deus que seja tão real que as pessoas, mesmo que descubram um pecado oculto, ainda assim a minha vida continua sendo dedicada a Deus. O ministério pode se encerrar, eu posso ser disciplinado pela igreja, tudo ok, mas o meu coração continua dedicado e disposto a servir a Deus. Acho que é um pressuposto para discurso. O pressuposto é o coração inclinado
e rendido a Deus. Eu quis levantar essa bola e, cara, sensacional, concordo com vocês dois 100%, sem tirar nem pôr. E eu quis levantar essa bola justamente porque, às vezes, as pessoas têm uma impressão errada. E elas têm impressão errada porque elas têm já um pressuposto de que quem fala é santo e pode sustentar com a vida aquela fala, o que de fato é verdade, mas ela tem que ter também essa compreensão de que muitas vezes, como o professor Lucas falou, ela fala como um caminho que ela também está querendo trilhar, né? E claro que essa humildade, né, na pregação, isso transparece. Você não prega como quem está de cima de um púlpito, olhando para os pecadores que estão na beirada de cair ao inferno. Não, você prega como um igual, né? Mas a galera tem essa ideia porque tem pregadores que, às vezes, se colocam mesmo nesse lugar do super discurso e tipo, não, e eu sou assim, e toda hora o cara se usa como exemplo, né? Ou a mulher se usa como exemplo, enfim. E isso é extremamente problemático, porque às vezes a gente se coloca num lugar mesmo de super-homem, de super-mulher. Então eu quis levantar essa bola para as pessoas terem aquela ideia de que, cara, o discurso, ele tem que ser mais bonito que a nossa vida, em última análise, porque a gente prega coisas, sabe, superiores. Mas, obviamente, como o Erlan bem pontuou, o meu coração está inclinado para esse caminho superior e não é um mero discurso que eu aponto para o caminho superior, mas intencionalmente eu estou caminhando para outro lado e tal. Que daí é o hipócrita inveterado, não? Como é que é? O hipócrita já na alma, né, no coração. Diferente de uma atitude hipócrita que qualquer cristão pode ter, assim como o Pedro teve, assim como eu e você já tivemos em algum momento. Uma coisa interessante, até vinculando com a questão, o exemplo que você deu do Tim Keller, né? Quando a gente tem essa atitude de humildade no púlpito, e não essa atitude autoritária, a própria queda, eventualmente, não vai causar um escândalo talvez tão grande na comunidade. Porque você veja só, o coração da comunidade não está voltado para o líder autoritário que tem que ser perfeito, está voltado para Deus. Aquele que é a palavra e consegue cumprir a sua palavra em todos os momentos. Nem é saudável o coração estar voltado para quem está dando o discurso. Porque quem está dando o discurso é falho. Paulo era falho. Eu estou falando aqui de um apóstolo e autor inspirado, mas que nós vemos nos próprios relatos de Atos e das cartas que ele escreveu, algumas falhas dele, que foram apontadas ali para nós, e que tornam, inclusive, Paulo um ser humano e não um ser extraterrestre. O discurso dele é um discurso válido? É lógico que é. A mensagem dele é válida? É lógico que é. Eventualmente, algum líder que sofra alguma queda, qualquer que seja. Isso quer dizer que tudo que ele já falou, tudo que ele já ensinou, tudo que ele já viveu vai ser jogado fora. Esse é um dos grandes problemas também dos discursos, né? E quando a gente canoniza ou coloca num posto de ídolo as pessoas que dão esses discursos. Isso é um problema muito sério. Porque o único Deus da nossa vida, independente dos discursos que nós ouvimos, o único Deus tem que ser o Deus das Escrituras, e só. Muito bom. Não importa o que acontece com os homens que falam desse Deus, permanece sendo o Deus das Escrituras o nosso fundamento e a nossa fundamentação principal. Legal. Lucas, mas aí me aponta de novo para uma questão. Com isso, a gente não está dizendo olhe somente para o discurso. O orador também é importante nessa história toda, né? Porque assim, a gente se escondeu por muito tempo naquela frase: não olhe para mim, olhe para Jesus. Isso é verdade, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu não posso negar que eu também sou uma carta. Porque o próprio Paulo fala que nós somos carta. Não tem um texto assim de Paulo que ele fala que a gente é tipo carta viva? Eu lembro da música do Marcos Almeida, com a menina lá que eu não lembro o nome agora, e eu não lembro nem da música. Mas é cartão postal, carta de Deus. Essa ideia de que o orador, aquele que discursa, também tem uma parte importante na mensagem, né? Então, de alguma forma, olhe também para a minha vida, mas obviamente que o meu discurso não é sustentado só por mim, ele é principalmente sustentado por aquele que é o autor do discurso. Mas não tem um texto de Paulo aí, que nós somos carta, eu tô viajando porque eu ouvi na musiquinha? Tem, isso é 2 Coríntios capítulo 3, que no verso 3 ele fala: sem dúvida vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Essa perspectiva de nós somos enviados. Não, a perspectiva completa, né? A tinta, as analogias, os signos que o Paulo usa,
as analogias de tinta ser o Espírito que está selado em nós, e está escrito não em tábuas de pedra, né? Não com um coração de pedra, mas um coração disposto, um coração de carne disposto a ser escrito. Então, a nossa vida reflete aquilo que a gente fala, a experiência que a gente teve de transformação, de renovação, de justificação, todos esses aspectos da salvação estão visíveis. Nós somos um outdoor, né? Abacuque 2:2, se eu não estiver enganado, vai falar que Deus manda colocar numa placa gigantona na estrada para todo aquele que passe, veja a mensagem do Senhor. É o primeiro outdoor da história, mano. É o primeiro outdoor, Deus publicitário. Passar correndo possa ler, né? Isso. Então, essa perspectiva de que nossa vida é o outdoor para o mundo. Inclusive, assim, tem aquela frase, eu não sei se é São Francisco de Assis, que é prega o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras, ela é bem complicada, né? Porque frase, não. ela é espinhosa, né? Ela é uma rosa, ela é muito bonita, mas tem espinhos. Porque a gente tem que usar palavras, a gente tem que se comunicar, a gente tem que usar da linguística, da fonética, dos elementos do discurso também, mas nossa vida também é uma forma de comunicar o evangelho, né? Comunicar essa verdade que nós falamos, que nós cremos, mas também existe essa fé visível ou audível, essa fé audível nas palavras e a fé visível nas ações. Exato, tem aquela frase de crente antigo, e que eu acho que ela é verdadeira: o ímpio, ele não lê a Bíblia, ele lê a vida do crente. Isso, não adianta nada a gente ter uma vida maravilhosa, mas nunca falar, né? Nunca chegar assim, poxa, cara, eu tive uma experiência muito, muito boa na igreja esse final de semana, ou então Jesus falou comigo, sabe? Uma coisa que me incomoda, acho que nem tem tanto a ver, mas tem um pouquinho. Então, uma coisa que me incomoda é o seguinte, que às vezes a gente tem uma vergonha de falar das coisas de Deus ou da igreja, e assim, na modernidade está muito comum essa ideia de que a gente não precisa ficar pregando, a gente tem que se relacionar, a gente tem que demonstrar o amor, mostrar o fruto do Espírito, e as pessoas vão vendo, e com o tempo a gente vai se relacionando, as pessoas vão se interessando, aí eventualmente acontece algum evento, algum convite, ela conhece Jesus, tal. Cara, mas se Cristo e a experiência do Espírito Santo é algo tão maravilhoso na minha vida, por que o episódio de ontem do Anéis de Poder, eu chego no trabalho e começo a conversar com o pessoal e, sabe, a mensagem que transforma a minha vida e ela é suprema para todas as pessoas do universo, não pode ser compartilhada numa naturalidade também, entendeu? Não precisa ser o cara chato que fica falando de Jesus te ama, Jesus vai pro inferno. Não, é um tipo de coisa assim que não tem um pingo de sabedoria. Mas, sabe, compartilhar com amigos, tá aqui trabalhando, despachando aqui um processo, de repente, cara, ontem o pastor falou uma mensagem tão bonita, cara, me tocou tão bonito, eu comecei a lacrimejei ali, foi muito bonito. A gente, não sei, na experiência de vocês ou de quem tá ouvindo, mas é raro eu ver isso, tipo de conversa assim, a não ser quando é crente com crente. Aí a gente tem um aval para poder conversar sobre isso. Mas a gente, sei lá, eu vejo uma resistência para conversar com um não crente, né, sobre assuntos que são muito importantes para nossa vida, entendeu? Então falta o discurso nesse caso, entendeu? A gente tem a ação bonita, a gente tem a ação ética, tem a moral ilibada, mas o discurso não chega na página 2. Sim, o que vocês acham? E eu concordo plenamente e assino embaixo o que o Keller fala, né? Ele cita também essa frase que é atribuída a São Francisco de Assis. E de fato não é suficiente só dar bom exemplo, porque tem muita gente que não crê em Cristo e dá bom exemplo. É um ótimo cidadão, é uma ótima cidadã, enfim. Então não é suficiente você só ser educado. Aliás, já é uma coisa muito boa, né? Porque a gente tem cristãos, e às vezes até mesmo a gente dá umas patinadas aí, no sentido de que nem bom cidadão a gente é, mal educado, não dá bom dia, trata o garçom como se ele fosse teu empregado, né? Então a gente tem uma série de coisas aí que a gente às vezes descuida. Então, ser um bom cidadão já é uma coisa legal, mas não é suficiente, né? Não é suficiente. Nós, de fato, temos o quê? Um discurso a ser proferido. A grande comissão de Jesus, ela tem um discurso envolvido. Olha, gente, vão, batizem e ensinem, né? Ou seja, ensinem todo mundo a guardar essas coisas que vos tenho ensinado. Então, existe um discurso que precisa ser proferido
e encenado, né, para trazer o Van Hooser para a conversa aqui. Ou seja, é um discurso que é proferido e encenado. Então, nós encenamos aquilo que também falamos. Esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo enquanto cristãos é termos um discurso alinhado com as Escrituras e uma vida que é desalinhada pelo pecado, mas que pela renovação do Espírito caminha para... Eu bati até na mesa aqui, que agora já deu uma pentecostalizada, caminha em direção a esse discurso. Em que sentido que eu estou dizendo e que a gente está tentando deixar bem claro nesse podcast? Que todos nós que somos arautos do Evangelho estamos abaixo dessa mensagem. Mas nós somos o quê? Estamos no caminho. Nós apontamos para um destino do qual somos viajantes. E isso é bem importante. Né? É diferente, por exemplo, de muitas vezes um político, ou até mesmo nós, que já fizemos discursos e promessas e não agimos. Né? Fomos fariseus, fomos demagogos e por aí vai. Então o cristão, ele é alguém comprometido com essa mensagem que ele anuncia. Por quê? Porque ele coloca a própria vida nessa mensagem que ele está seguindo. E sobre isso que o Orlan falou, de nós não compartilharmos, eu tenho muito esse texto de Pedro, né, cara? 1 Pedro 2:9, se não me falha a memória, que nós precisamos anunciar as grandezas, né, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, falta maravilhamento com a mensagem do Evangelho. Então, acho que às vezes a gente tem... Muitas pessoas tiveram uma vida às vezes, até meio certinha e tal, e nunca sofreram aquele impacto de ter um grande pecado perdoado, sabe? Não tô dizendo que você precisa agora lá fazer uma coisa terrível para sentir o perdão de Deus, mas pelo menos assim, Senhor, eu sempre tive uma vida muito de boa, sabe? Olha, o máximo que eu fiz foi fumar um Gudã na minha adolescência e beber uma Fantaúva escondida dos meus pais e tal. Beleza, você pode ter uma vida assim com poucos deslizes morais, por assim dizer. Mas, meu, que o Senhor, né, ore a Deus para ele te trazer a clareza e a profundidade do seu pecado, a razão que fez Jesus Cristo morrer pendurado na cruz, para que você possa ter esse maravilhamento. E aí você pode continuar sendo uma pessoa educada, polida, bacaninha, gente boa, mas que passa a ter também agora um discurso, né, desse maravilhamento do que aconteceu na sua vida e esse efeito do evangelho em você. Eu gostaria de reforçar também essa questão do discurso e da ação caminharem juntos. O texto de Paulo lá em Romanos, Paulo ele diz para nós assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, tem que ter palavra falada. Porque se eu só praticar algo, corre o risco de eu virar o ídolo. E não é esse o objetivo. A fé precisa ser... A fé para nascer, para existir, precisa ter palavra falada, palavra pregada. Ao mesmo tempo, a gente olha para Gálatas, né, ali no capítulo 5, esta fé que se tornou salvação, essa fé que gerou uma transformação em nós, resulta no fruto do Espírito, que é o resultado da nossa vivência com o outro. Então, nas minhas relações interpessoais, evidentemente, isso vai ficar claro para as pessoas. Mas se eu não tenho o discurso, a minha palavra apontando para aquele que gerou essa mudança, essa transformação, corre o risco de eu me tornar ali o ídolo. E não é essa a intenção do cristão. Pegando também um gancho de Paulo aqui, lembrei também de 1 Tessalonicenses 1, quando Paulo diz lá no versículo 8, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus, e o resultado é que não temos mais necessidade de dizer algo sobre isso, porque eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu tenho certeza que a igreja de Tessalônica, eles não apenas conseguiram praticar o amor de tal forma ali na Grécia, mas eles conseguiram falar deste amor, falar de Jesus Cristo, de tal forma que Paulo, que foi o fundador da igreja de Tessalônica, não precisava discursar de novo ali naquela região da Grécia. Porque os tessalonicenses já conseguiram, com discurso e com ação, propagar a mensagem de Deus, de tal forma que Paulo não precisava dizer mais nada. Discurso e ação caminhando juntos aqui na igreja de Tessalônica, né? Então o próprio apóstolo mostra para nós que isso precisa ter um caminhar alinhado. Discurso e ação. Discurso sem ação é vazio. Ação sem discurso também é vazio. E não é essa a intenção do cristão. A gente chega agora no terço final do podcast. Se isso aqui fosse um filme, que a gente já estava no final com a música
do Mad Max aqui com o pessoal nos carros no meio da guerra, o terço final aqui já puxando o encerramento. E a grande questão. Witness, brothers! Witness! Tá. Aliás, então, a grande... desculpa, eu lembrei foi trazer esse filmaço, pra mim um dos melhores filmes de ação do século XXI, Mad Max. Eu achei sensacional. E eles berram, né? Witness. Witness me, Witness brothers. me. Tipo, isso. Testemunhe-me. Isso. Cara, isso é muito louco porque é um discurso que tá apontando pra uma ação, né? Cara, loucura, não faça isso em casa. Mas é bacana. Olha o gancho aí, olha o gancho aí. Olha o gancho aí. O pessoal do Ministério de Louvor não pode ouvir isso aqui não, porque tinha uma guitarra atacando fogo, né, na frente dos carros, na frente do caminhão. Enfim. Mas o foco aqui é como a gente pode levar agora um discurso que ajude as pessoas que estão ouvindo a praticar uma forma alinhada entre o próprio discurso e a ação, ou pelo menos a fé que eles confessam com a boca e a fé que move o coração para praxis, né? Eu acredito que a gente pode ir pelo caminho do amor. O amor primeiramente a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu quero fazer aquilo que o agrada. Isso é muito claro quando a gente faz uma oração de arrependimento, porque o que é o arrependimento? É reconhecer que eu fiz algo que Deus não gosta, ou que entristeceu a Deus. E se Deus é uma pessoa que se relaciona comigo, que eu me sinto mal quando eu faço alguma coisa para um amigo. Eu me sinto mal quando eu, sem querer, tô aqui, sei lá, eu esbarrei no prato da minha esposa e caiu macarrão no colo dela. Foi sem querer e tal, mas causei um incômodo, algo ruim, uma situação bem ruim. É um exemplo bobo, mas é só para ilustrar que quando eu peco, ainda que de forma ou premeditada ou inconsequente, quando eu peco, Deus não se agrada, né? O Espírito Santo não se agrada que está dentro de mim. Então, eu me arrependo reconhecendo que eu não quero machucá-lo, que eu não quero feri-lo, que eu não quero agir de uma maneira desrespeitosa para com ele, né? Então, amar a Deus demonstra uma condição, uma disposição constante de alegrá-lo, de satisfazê-lo, né? A confissão de fé lá de Westminster fala, todo homem ele é ordenado para glorificar a Deus em suas ações, né? Ou, enfim, alguma coisa assim, não sou presbiteriano, mas a gente vê que é uma disposição que é anterior à ação, à emoção, à razão, à prática, ao discurso, é a disposição do coração. Então, tendo um coração contrito, o Senhor se agrada. Tendo um coração que está disposto a servi-lo, a amá-lo, o Senhor se agrada. E isso se manifesta agora de forma externa, quando o outro se relaciona comigo. Então as ações que eu faço para o outro são para agradar a Deus, glorificar a Deus, mas também para ajudar e servir o meu próximo, né? A grande lição do samaritano. Eu fui só um parêntese, eu fui numa igreja aqui em Brasília, onde o Kenner Terra veio pregar, e eu fui lá ver ele pessoalmente. Ele pregou pela parábola do bom samaritano. Ele teve um insight sensacional, que é o sacerdote e o levita passaram de largo, passaram a distância, mas o samaritano, ele viu que ele estava no beira do caminho, se aproximou e viu que estava vivo. Porque o texto fala que ele estava como morto, estava parecendo morto, quase morto, mas o samaritano viu que estava vivo quando se aproximou. Falta uma aproximação, né? Uma aproximação, inclusive, das pessoas, de Deus e das ações aos nossos discursos. Então, como que a gente faz isso, encerrando minha fala? A gente faz isso amando Deus, amando o próximo, servindo a todos. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Eu lembro essa música toda hora. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Muito bom. Não, esse aí foi o encerramento da sua fala e o encerramento deste podcast aqui. Lembrando que você pode conferir a fala completa do Erlan e do evento de forma geral, promovido pela Fabapar, tá bom? Esse é um seminário, esqueci o nome agora do evento, é um congresso.
Fórum Teológico. Fórum Teológico aí, promovido então pelo bacharelado, certo, Lucas? Que você está envolvido aí? Exatamente. Olha, o Fórum de Teologia promovido pelo bacharelado, tem lá no canal da Fabapar do YouTube, você pode conferir então aí muito mais coisas dentro dessa temática. Lembrando que este podcast chegou até você graças à Fabapar, a Faculdades Batistas do Paraná, que tem um mestrado profissional, que estão com as vagas abertas, aí, as inscrições abertas, bacharelado em teologia, mais de 7 cursos em pós-graduação. Então tem muita coisa legal para você se aperfeiçoar no campo da teologia com a Faculdades Batistas do Paraná. Não, é Batista, é que esse plural no Faculdades me confunde todo. É Faculdades Batista do Paraná, a Fabapar. Lucas é professor lá e você pode estudar no bacharel com o Lucas, você pode fazer o mestrado, você tem a pós-graduação, tem muita coisa boa. Com certeza o ano de 2024 pode ser marcado na sua vida com um estudo teológico reconhecido pelo MEC de qualidade, comprometido com a igreja local e com o reino de Deus. Esse local é a Fabapar. Erlan, obrigado pela tua presença aqui. Tamo junto. Ovelhas Elétricas, cultura pop, fé cristã, reflexões do dia, da vida, é no Ovelhas Elétricas. Valeu, Bibo. Tamo junto. Precisando, tem meu número, me liga e a gente grava junto. Sempre. Professor Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui, representando a Fabapar. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Bibo. Valeu, Erlan. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou. E entra lá no site da Fabapar. Nós vamos ter muita alegria em ter vocês aqui como nossos estudantes. Com certeza. E para qualquer coisa que você for fazer lá, use o cupom BIBOTALK, que alguma coisinha você vai ganhar e vai valer super a pena. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, gente!